Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos e minhas queridas alunas da Escola Birajara. Hoje apresentaremos mais uma aula para vocês, especialmente para as turmas de terceiro ano, manhã e tarde. E o nosso tema dessa aula vai tratar do espaço das cidades, ou precisamente sobre urbanização e espaço urbano, que é a forma mais adequada que nós trazemos à organização dos temas para vocês, certo? Gostaria de destacar, antes de apresentarmos esse tema, que foi justamente nas cidades onde a pandemia do novo coronavírus e a sua doença associada, a Covid-19, teve o espaço de maior disseminação, ou seja, as cidades foram um cenário ideal para a proliferação do surto, da epidemia e da pandemia, considerando um cenário mundial, ou seja, o espaço urbano, as principais cidades do mundo foram os locais preferenciais para a disseminação da Covid-19 e intensificação da pandemia no mundo. Por isso, se torna de extrema importância a gente perceber como é que se organiza o espaço urbano. Embora essa aula ela traga o espaço urbano num aspecto mais introdutório, para, se possível, nós aprofundarmos essa temática em aulas subsequentes. Pois vamos lá. Então, o espaço urbano é o espaço das cidades. Então, nesse pequeno recorte aí, trazemos o centro da cidade de Fortaleza, especialmente a Praça do Ferreira, onde a gente vê a configuração de uma área central, de um centro urbano, de uma cidade localizada em um país subdesenvolvido, que é o Brasil, certo? Então, é um cenário urbano, é uma paisagem urbana apresentada nessa imagem, nessa fotografia, nessa figura, mas a cidade não é só isso, a cidade apresenta uma série de outras áreas, de acordo com suas funções e usos, que é o que nós vamos perceber mais adiante. Então, essa aula ela vai tratar do espaço humano dentro do seu aspecto interno e não da relação das cidades com as demais cidades, nesse momento. Isso vai ser objeto das próximas aulas. O espaço urbano, portanto, ele é nada mais que o espaço das cidades, ou as cidades representam o aspecto construído dos processos que definem a urbanização. O aspecto visível, a cidade é a paisagem, certo? É a expressão material do espaço urbano. E o espaço das cidades, ele é produzido necessariamente tratando da cidade moderna a partir da revolução, das revoluções comerciais e principalmente da revolução industrial, é o espaço que ele é socialmente produzido em torno das relações de trabalho que se inserem no contexto da atividade econômica industrial, comercial e na prestação de serviços. Ou seja, o espaço urbano moderno vai se organizando a partir dessas atividades econômicas dos setores secundário e terciário da economia, certo? A indústria é a grande atividade, é o grande processo indutor da urbanização do mundo após a Revolução Industrial, obviamente, e é o grande fator intensificador da superurbanização da sociedade na atualidade. E dentro do espaço urbano, dentro das cidades, vamos perceber que ela funciona de acordo com um conjunto diferente de usos da terra. Esses usos da terra definem vários tipos de áreas diferentes dentro da cidade, áreas essas que são integradas e complementares para dar, na verdade, a possibilidade da cidade funcionar de acordo para que ela se propõe. Necessariamente as atividades econômicas e as atividades complementares, especialmente a moradia, né, o uso residencial, a atividade de morar, o uso para o lazer e o uso para outras funções específicas. Portanto, as atividades econômicas urbanas são fundamentais para nós entendermos como o espaço das cidades eles são elaborados, são produzidos. A indústria, que é a atividade secundária da economia, né? Lembrando que a atividade primária é a agropecuária,
E a atividade terciária da economia dá em torno da comercialização de todos os produtos provenientes não só da indústria, como também os produtos derivados da agropecuária. Então, quanto maior a diversidade das atividades econômicas nesses ramos específicos da economia urbana, indústria, comércio e serviço, maior vai ser a importância de uma cidade. Uma cidade, portanto, considerada uma metrópole, uma cidade considerada uma megalópole, né, dentro de uma hierarquia urbana mundial, por exemplo, ou nacional, como a hierarquia urbana brasileira, vão ser as grandes cidades, porque elas vão ter uma grande diversidade de atividades econômicas sendo organizadas e postas em funcionamento no seu interior e interconectadas com outras cidades do mundo. E essas figuras, portanto, essas fotografias, elas trazem uma dimensão de como se organiza o espaço urbano de uma cidade, de uma grande cidade capitalista. Obviamente, nesse momento, nós vamos abordar a cidade capitalista, que são o padrão de cidade hegemônico na atualidade, no século XXI. Então, vemos uma grande concentração de pessoas em torno de áreas comerciais, nas fotografias à direita. Nós vemos uma área industrial dentro de um contexto urbano, na fotografia à esquerda, mais abaixo, e vemos uma grande concentração de carros em uma rodovia urbana, né, dentro do centro urbano, provocando um congestionamento típico de cidades grandes dos países subdesenvolvidos, principalmente. Mas algumas fotografias que trazem aí o aspecto do comércio urbano ou de áreas comerciais dentro do contexto da cidade, nesse caso, especialmente da cidade de Fortaleza. Nós podemos ver a área interior do Mercado Central, a Feira da Parangaba, a Feirinha da Avenida Beira-Mar e o Norte Shopping Jockey, conhecido aí por muita gente. E nessas fotografias, ela traz uma expressão da configuração da atividade urbana industrial, ou a atividade industrial instalada dentro do contexto de uma cidade, trazendo a expressão dessa atividade fundamental para dar o impulso da organização do espaço urbano da cidade moderna. Né? Então, são paisagens industriais inseridas num contexto urbano. E aí, essa fotografia aérea, ela traz uma dimensão de como se organiza a atividade urbana e industrial na cidade de Fortaleza, especialmente a fábrica de lubrificantes localizada no bairro Mucuripe, aliás, no Grande Mucuripe, o bairro aí é Vicente Pinzon, é a Lubinor, lubrificante do Nordeste, e é daí onde sai a maior parte da arrecadação de impostos da cidade de Fortaleza em torno da atividade econômica baseada no refino de petróleo para a produção de lubrificantes. Okay? Ali ao fundo nós temos a Praia do Futuro e alguns bairros ao redor dessa área industrial de Fortaleza. Ainda no contexto da área industrial de Fortaleza, mas especialmente no Porto do Mucuripe, próximo ao Porto do Mucuripe, temos aí o Moinho de Dias Branco, que é uma fábrica alimentícia do ramo de alimentos, que é contígua ao porto para se aproveitar da localização para a exportação do que é produzido. A cidade, portanto, além dessas atividades econômicas principais, elas se organizam em diversos tipos de funções diferentes, que são as responsáveis pelas relações de trabalho, de produção, de circulação de mercadorias e de consumo. E então ela define vários tipos de áreas, né, que a gente chama de uso da terra. A atividade comercial, a atividade de serviço, portanto, a de lazer, industrial, que eu já vim citando a princípio, o uso residencial, o uso administrativo, certo? E as áreas de expansão urbana são aquelas que são complementares integradas e organizam o espaço urbano a partir dessas diversas funções. Algumas dessas funções são predominantes em algumas cidades que acabam definindo a função da cidade num contexto regional maior. Por exemplo, a função política administrativa, necessariamente, é um exemplo da cidade de Brasília. Função legislativa, judiciária, industrial, comercial, são algumas funções que aquelas que apresentam a principal característica de alguns centros urbanos. Por exemplo, o Porto do Pecém vem dando a esse distrito do município de São Gonçalo do Amarante a função portuária como a principal função
ali do centro urbano do distrito de Pecém, por exemplo. Atividade religiosa, nós temos Jerusalém, né, que é uma cidade que ela é considerada sagrada por três tipos de grupos religiosos diferentes. Temos a cidade de Juazeiro do Norte, por exemplo, no estado do Ceará, que ela tem função religiosa, função urbana, baseada no culto religioso católico, em torno da figura do Padre Cícero, por exemplo, que é o que define a função urbana dessa cidade. Temos outros, função histórica, universitária, entre outras, que definem como uma função predominante de uma cidade. No entanto, todas as cidades elas têm diversas funções. Todas as cidades elas são multifuncionais de fato. Ou seja, funções usuárias são destinadas à atividade econômica, certo? Aquelas que nós já citamos, industrial, comercial de serviço, além da atividade turística, que é também uma atividade econômica, e o transporte, que é uma atividade econômica fundamental para fazer as demais atividades econômicas funcionarem da melhor forma possível. Atividade em torno do setor de transporte é fundamental. Nós temos a função administrativa, aquela e usos e áreas administrativas específicas da cidade, aquelas que organizam o poder executivo, legislativo e judiciário, além de áreas que a gente pode considerar como aquelas destinadas ao desenvolvimento de serviços públicos fundamentais e diversos. Nós temos também a função residencial, que define a área residencial de acordo com esse tipo de uso fundamental também, né? A cidade é marcada pela concentração da mão de obra necessária para o desenvolvimento das atividades econômicas, assim como do mercado consumidor, que ela é basicamente semelhante ao mesmo local de moradia da mão de obra disponível. Então, a cidade congrega, aglomera e concentra a população, e para isso é fundamental que diversas áreas residenciais de diversos padrões diferentes estejam inseridos e organizados dentro da cidade de forma complementar, embora segregados, como a gente vai ver mais adiante. E tem também a função recreativa, em função desses usos, que definem áreas para o esporte, para o lazer, para a cultura, para as artes, etc. Então, a cidade tem essas funções principais de acordo com esses usos necessários e as áreas urbanas para cada uso desse que ela organiza, que a cidade se organiza. Então, assim, como exemplo, uma área para uso comercial no mundo tem a cidade de Tóquio, o centro da cidade de Tóquio especialmente, onde a gente percebe aí como se organiza e como se caracteriza a área comercial, né, dentro do contexto de uma grande cidade considerada uma megalópole mundial e uma megacidade de um país desenvolvido. Nós temos a área para uso comercial na cidade de Fortaleza, por exemplo, a imagem que a gente viu logo no início da Praça do Ferreira e toda a atividade comercial ali no entorno da praça. A feira a feira da Praça José de Alencar também, aí exposto nessas figuras, assim como o cruzamento ali da Oscar Aripe com a Maria Júlia, no bairro Bom Jardim, que também define uma área para uso comercial dentro do contexto do bairro Bom Jardim. Áreas para uso administrativo, temos alguns exemplos aí no mundo, além de Brasília, né, da Praça dos Três Poderes. Nós temos o exemplo da Casa Rosada, que é a sede do governo da Argentina, e a Casa Branca, que é a sede do governo dos Estados Unidos. São áreas para uso administrativo dentro do contexto de um espaço urbano. Aqui em Fortaleza temos o Fórum Clóvis Bevilacqua, né, é uma área para uso administrativo, para a função judiciária. Nós temos o Paço Municipal, o Paço Municipal é a sede do governo municipal, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, e o Palácio Abolição, que é a sede do governo do estado do Ceará. Áreas para uso viário ou uso no setor de transportes. Trazemos aí como primeira imagem para nós visualizarmos o Porto de Roterdã, que é o principal porto da Europa, o principal porto que dá vazão à produção industrial europeia, localizado na Holanda, onde a partir daí são exportadas as principais mercadorias produzidas no continente europeu, na União Europeia. Temos aí o aeroporto de Pequim, né, um dos aeroportos mais modernos do mundo,
um dos maiores aeroportos do mundo, com capacidade de carga e de transporte de passageiros. E nessa outra imagem temos à disposição o aeroporto de Fortaleza, localizado no bairro que recebe o mesmo nome, entre o bairro Serrinha e o bairro Vila União. A organização da atividade viária, né, nesse caso aeroviária, dentro do contexto urbano da cidade de Fortaleza. Nessa imagem nós temos também o Porto do Mucuripe, com área para uso na atividade de transportes marítimos. E aí, ao fundo, temos a cidade de Fortaleza, a partir do centro da cidade, rumo ao seu setor oeste. Ok? Esse é o Porto do Mucuripe. E na Alemanha temos umas rodovias urbanas, ou que ligam centros urbanos, que são as autobahns, consideradas as rodovias mais modernas do mundo, aquelas que apresentam quase nenhum tipo de problema para o transporte rodoviário de cargas e de passageiros. Não há limite de velocidade e a sinalização é praticamente perfeita. Áreas para uso turístico ao redor do mundo, não foi colocado legenda, que é para nós arriscarmos aqui identificar algumas delas somente pela imagem, como nesse caso a cidade de Paris, a Torre Eiffel, uma das principais áreas para uso turístico no mundo, dentro de contextos urbanos. O Coliseu de Roma é outra área turística de importância histórica fundamental. Essas pirâmides do Egito, localizadas na cidade do Cairo, capital do Egito, também uma área turística dentro do contexto urbano. E essa aqui é a nossa Barra do Ceará, com a ponte sobre o rio Ceará, interligando a cidade de Fortaleza ao município de Calcaia, o bairro Barra Ceará ao distrito de Parama, no município de Calcaia. É uma área também destinada ao uso turístico. Belíssimo. Áreas para uso institucional são parques públicos. Nesse caso aí, a cidade de Nova York traz uma grande área verde, que é o Central Park. É um parque público de utilização sobretudo para o lazer da população, que vive numa das áreas urbanas mais densas e caras do mundo, né? Na cidade de Nova York, que está entre as principais cidades globais. Na cidade do Rio de Janeiro, nós temos o Jardim Botânico, que é também uma área institucional, uma área pública, destinada ao uso contemplativo e de lazer e contato com a natureza, né? Isso é um local belíssimo. Temos aqui outro exemplo, que é a Praça da Granja Portugal, ela reformada, que traz uma série de equipamentos públicos, religiosos, para uso esportivo e de lazer e de convívio da comunidade, e que, se fazendo o melhor uso possível, é uma área também muito importante para o desenvolvimento do bairro. Temos outro tipo de área institucional, outra área institucional na cidade de Fortaleza, que é o Parque do Cocó, que ele também, tal qual o Central Park dos Estados Unidos, tem essa característica de parque urbano, trazendo como maior atrativo as áreas verdes, o espaço arborizado, tem esse uso em função, tem essa área com esse uso para a função recreativa. E temos na cidade as áreas para o uso residencial, certo? O uso residencial da cidade é aquele que revela de uma forma mais clara o conflito das classes sociais, principalmente pelos espaços com padrões diferenciados em relação ao nível de renda, que fica muito evidente ao observarmos algumas paisagens urbanas. Então, as áreas residenciais na cidade, elas são diversas, desiguais e segregadas. Embora em alguns casos, como esse do bairro Morumbi, na cidade de São Paulo, nós podemos ver a contiguidade espacial, uma área residencial de alto padrão ao lado de um bairro popular, né, comumente chamado de favela, nós podemos perceber que esses espaços são segregados, não há livre circulação entre os espaços. Então, temos uma comunidade ali que ela é separada por um muro de um condomínio de luxo, certo? Isso mostra o espaço segregado fisicamente,
o que não acontece de fato na cidade de uma forma geral, onde os espaços são segregados por longas distâncias entre bairros nobres e bairros periféricos. Então, a cidade, principalmente as grandes cidades dos países subdesenvolvidos, ela é marcada por essa grande segregação em função da desigualdade social e que traz a grande diversidade do espaço urbano em termos de áreas residenciais. Temos a cidade considerada formal, aquela cidade que segue todos os padrões urbanísticos e de ocupação da terra, onde as características do imóvel urbano é de boa qualidade arquitetônica e completo conjunto de infraestruturas, assim como temos uma cidade que ela é considerada informal, ela baseia-se na ilegalidade já da própria aquisição do terreno e do uso da terra em si em relação ao acompanhamento de todo o quadro legislativo ligado às leis de uso e ocupação do solo e códigos de obras e posturas. Então, nós podemos ver ali na imagem à esquerda uma comunidade do Rio de Janeiro considerada como favela, o padrão residencial, o padrão arquitetônico, ele não apresenta uma elevada qualidade e a desorganização aparente é como uma característica comum desses espaços. E do lado direito a gente vê uma casa, nós podemos observar um imóvel de luxo de alto padrão, que define o usuário é de fato a renda. Essa charge, essa figura, traz mais uma vez essa característica, mas aí já mostrando de uma forma pictórica essa segregação, ou seja, há um abismo dentro de uma mesma cidade entre os estratos da população e seus espaços residenciais, marcado sobretudo pela questão da renda. Dentro da mesma cidade, como por exemplo Fortaleza, nós vamos ter mansões de alto padrão da população de altíssima renda, dentro do mesmo contexto urbano de uma favela, de um bairro periférico, marcado pelo uso por uma população de baixa renda da classe trabalhadora. Essa imagem traz um exemplo disso, né? Se eu não me engano, é a comunidade de Paraisópolis, na cidade de São Paulo, convivendo ao lado do bairro do Morumbi, que traz assim um grande conjunto de edifícios de alto padrão, isso dentro do mesmo contexto urbano da cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil. Então, assim, o espaço urbano mais comum da gente perceber em termos de configuração das áreas residenciais, de fato, ele é bastante segregado, né? A população de mais baixa renda vai ocupar as piores condições urbanas em termos residenciais, e a população de alta renda ela vai conseguir ocupar, consumir e utilizar a cidade considerada de alto padrão e formal, como um exemplo dessa área residencial ou um imóvel residencial de altíssima renda, né? Outro tipo de imóvel residencial de altíssima renda dentro do contexto urbano. E a gente vai passando para outros estratos e a gente já percebe a diferença do tipo de imóvel. Embora essa área residencial é da classe média, um imóvel com padrão menor da classe alta, mas são imóveis cuja moradia ela se comporta de uma forma regular e com uma certa dignidade para os seus moradores, o contexto do espaço urbano é organizado, há conforto, né? Então, é uma cidade de padrão médio que seria o ideal para a grande maioria da classe trabalhadora, se assim fosse possível. Mas não é, porque um imóvel, morar na cidade é muito caro. Nós temos aí nessa imagem do bairro Conjunto Ceará, em uma residência típica assim, do Conjunto Ceará, médio, uma área residencial de classe média baixa, da população trabalhadora, que está entre a faixa de 3 a 6 salários mínimos. E aí, essa fotografia aérea ali que pega o terminal do Conjunto Ceará como destaque, mostra o padrão de um bairro como o Conjunto Ceará, que também se assemelha a Messejana, Montese, que são bairros que representam áreas residenciais de classe média. E aí, uma fotografia aérea que apresenta um padrão urbano, residencial, de bairros populares,
ou uma área residencial da classe mais baixa, classe trabalhadora assalariada na maioria, vive em contextos urbanos que apresentam essas características residenciais. Aqui eu trago algumas outras características mais internas desse bairro: problema de pavimentação, a convivência com ambientes naturais degradados, a falta de organização do espaço das áreas residenciais, que não trazem condições tão confortáveis assim para o uso residencial e moradia da classe trabalhadora. Mais um exemplo, né, de como os imóveis eles apresentam um padrão bastante padrão arquitetônico não muito bem desenvolvido, a utilização de materiais que talvez não fossem adequados para poder se construir imóveis para uso habitacional, residencial, falta de pavimentação e de organização do espaço. As infraestruturas elas não são instaladas da forma mais adequada possível, mas são as áreas possíveis para a moradia da classe trabalhadora em função da renda e da extrema desigualdade social dentro do contexto da sociedade brasileira. Então, só alguns aspectos que eu levantei para vocês nessa aula, nós podemos refletir sobre o que é o espaço urbano e como se configura o espaço urbano, principalmente no contexto de uma das grandes cidades capitalistas do mundo subdesenvolvido. Continuaremos essa aula dentro dessa temática, abordando temas complementares a ela. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos alunos e alunas da Escola Ibirajara. E até outro momento, na continuação das nossas aulas e nossos encontros, tratando dos nossos temas, para trazer informações que podem ser preciosas para dar continuidade ao estudo de vocês, aquele estudo que se dedica à formação do conhecimento para toda a vida, e também aquele estudo que é mais pragmático, destinado ao que vocês estão estudando para a prova do Enem. Certo? Um abraço a todas e a todos, e até o próximo momento. Tchau.